Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e vou agora comentar contigo as questões e também o gabarito preliminar do CESP a respeito da prova da PRF de 2019 agora, né? Nós imaginamos aí umas de 6 a 8 questões, talvez mais ou menos na média do que o CESP acaba praticando, só que esse lado mais interpretativo ele acaba judiando um pouco da gente, né? Então eu vou trazer as questões, vou comentar um pouco, vou sim tentar cavocar algum recurso, por que não? O choro é livre, não é? Então tá. Então a gente vai cavocar algum tipo de recurso, algum tipo de situação, mas eu quero comentar alguma situação antes. Eu acompanho um monte de pessoas por aí e eu vejo que isso não é menosprezar de forma alguma, mas eu vejo que profissionais da área têm muita dificuldade de informática em responder as questões, porque realmente causa dúvida. Não é por falta de conteúdo que causa dúvida. Eu imagino você que faz a prova lá, se lascando, aí se depara com 6 questões de informática e realmente algumas trazem bastante dificuldade. É sobre isso que eu quero conversar contigo. Porque quando você passa a prova, dá aquela ânsia, aquela vontade de querer, puxa, próximo vou estudar mais. Calma, às vezes é só ter um pouquinho de tranquilidade. Dá uma olhada aqui comigo. A primeira questão que eu trago para você, ela diz assim, julgue os itens subsequentes a respeito de conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet. Diz, por meio de uma aplicação de acesso remoto, um computador é capaz de acessar e controlar outro computador. Sim, beleza. Independentemente da distância física entre eles. Se fosse até aí, estaria errada, mas ele continua. Desde que, imediatamente ele corta tudo, mas desde que ambos os computadores estejam conectados à internet. A banca, ela acaba nos trazendo, nesse caso, o gabarito preliminar como certo, como correto. Entendo que a maioria das pessoas acabou tentando marcar como certa mesmo. Só para você ter uma ideia, essa questão, ela poderia ter uma cavocada de recurso se ele não falasse que está conectado à internet. Mas me diga uma coisa, basta estar conectado à internet? Será que se eu estiver conectado à internet, olha só, eu falei que eu ia cavocar recurso, tá? Imagine a circunstância em que eu estou conectado à internet, só que o lugar onde eu esteja conectado não me dá privilégios para esse tipo de comunicação, para uma comunicação de acesso remoto. Às vezes tem algum tipo de regra de segurança na rede que eu estou que impede esse tipo de serviço. Pronto, já caiu por terra, a questão já está errada. O que eu, Ricardo, acabarei marcando? Eu marcaria certa. Eu estou aqui, lembre-se, cavocando um recurso para você que eventualmente tenha perdido essa questão. Então, analisando novamente, o que a gente pode analisar nesse caso? Como que são as permissões, os privilégios entre esses computadores? Desde que estejam conectados à internet e que tenham liberdade, ou que sejam em redes que deem essa liberdade. Eu aposto que muitas pessoas que são da área técnica vão dizer assim, Ricardo, você está louco. Não, eu não estou falando da área técnica, eu estou falando de recurso em uma prova de concurso. O não, você já tem, tá? Eu, como já falei, a questão para mim é clara, ela está correta e seria uma alternativa, tá bom? De recurso aí para você. Olha a nossa... é importante falar. Eu faço um projeto que é o Informática na Ponta da Língua, que eu mando áudios semanais. Você vai achar piada. Mas o áudio que eu mandei na semana antes da prova era sobre acesso remoto. Sério. É impossível. O áudio que eu mandei, eu fui além. No áudio eu acabei falando de Telnet, acabei falando de SSH e vou dizer para você, era de acesso remoto. E é tão incrível que na semana anterior ainda, eu falei sobre a aplicação de implementação em nuvem, que é uma das questões que a gente vai comentar aqui também. Inclusive, quem fez meu curso pelo meu site, acabou também, eu fiz um módulo à parte só de computação em nuvem, ou na nuvem, porque ele deixou isso muito claro no edital. Tem que aprender a ler o edital, a ver o que ele diz. Era evidente. Quem fez minha revisão de véspera também falei, tá? Se você não participa ainda do IPL, é 41... Mudou o número agora, tá? 4199-166-4433. Tá sempre aqui embaixo, na minha apresentação aqui embaixo, tá? E também no YouTube está vendo agora e no Insta aqui também. Então essa questão tá correta. A próxima. Julgue os itens subsequentes a respeito de conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos da internet. As versões mais modernas dos navegadores Chrome,
Firefox e Edge reconhecem e suportam em instalação padrão, tá aqui a meleca, ó, em instalação padrão. Os protocolos de internet, FTP, tá? FTP tudo bem, você pode acessar alguma coisa por FTP por padrão sem problema nenhum, tá? Aí ele traz o SMTP, que é para envio, e o de notícias, o NNTP, que é bem antigão, tá? Os quais implementam, respectivamente, aplicações de transferência de arquivos, de correio eletrônico e de compartilhamento de notícias. Eu tenho que ser franco, né? Eu, a primeira vez que vi a questão, falei, nossa, de forma padrão, SMTP, NNTP, o FTP tudo bem. Aí pensei, puxa, mas o CESP não tem a cara de fazer isso. Sabe, aí eu vou ser sincero em falar, eu pensei assim, não, cara, pelo jeito do CESP, tecnicamente eu marcaria já como errada, tecnicamente. Mas eu penso, puxa, mas o CESP, ele trouxe ali os protocolos e ele, de certa forma, acabou explicitando o que de fato eles fazem, transferência de arquivos, correio eletrônico, compartilhamento. Só tem um problema, por padrão é sacanagem, tá? Então ele traz também o gabarito dele como errado, preliminar, e aí eu vou dizer assim, se não existisse o termo padrão, se não existisse o termo padrão, eu entraria com recurso, porque a gente poderia procurar, hipoteticamente, ou algum tipo de complemento ou extensão que você instalasse no navegador que pudesse operar por SMTP, por exemplo. Por que não? Existem tantas extensões e complementos por aí. Mas aquele padrão ali não deixa a gente nem cavocar recurso. Na passada, na questão anterior, até deu para cavocar um recurso, falando que você não tinha permissão, que isso depende, tal. E agora nessa aqui não tem o que falar. A banca trouxe a alternativa como errada e a gente pode encarar isso aí, tá? Agora, e a gente até comentou na revisão do FTP, a chance de cair era muito grande, do jeito que ele colocou no teu edital. Se você puder ou tiver a oportunidade de ver minha revisão, que foi direta, muito do que ele traz da essência está aqui. É óbvio, tem que fazer o máximo de questões e tentar ver o lado interpretativo. O CESP ele não é uma banca fácil, a gente sabe disso. A outra dizia, com relação a redes de computadores, julgue o item a seguir. Sem dúvidas, era a mais difícil de todas. Sem dúvidas, tá? Eu acompanho muita gente, já te falei isso, e muita gente trouxe uma série de dificuldades a respeito dessa questão, e eu mesmo, na hora que respondi, pensei, puxa, o que ele quer falar na verdade? Veja lá, no fluxo de pacotes em uma rede de computadores, a qualidade de serviço, talvez você veja por essa sigla, o QoS, tá? É determinada pelos parâmetros relacionados à propagação, sobre a recuperação, a interferência e a perda. Veja, aí você pensa assim, ó, você pode pegar os livros de Tannenbaum, você pode pegar não usa esses termos. Você pode adaptar aqui para propagação, até dá para entender. A perda, que nem aqui, ó, propagação até dá para entender. A perda dá até para entender. Mas era bom se ele tivesse colocado pelo menos uma das mais famosas palavras, a vazão. A recuperação é estranha. A interferência entra na perda, e aí eu vejo assim, ó, tinha que fazer muita interpretação para chegar nos parâmetros da parte de qualidade de serviço. São parâmetros mais simples. E eu, com a mesma humildade, digo, não falei isso na minha revisão. Não falei sobre isso na parte de redes da minha revisão, tá? Muito específico, eu entendo que, o fulano lá falou, tá, em 1000 aulas, aí para você lembrar disso é complicado. Então são parâmetros mesmo, eu vejo que nessa questão tá errado, porque a gente pode pensar aí, a grosso modo, em propagação, em perda, em invasão. Mas tem linhas aí que atendem, mas são quatro critérios aí, não esses 3, mas infelizmente foge um pouco aqui dessa questão. Portanto, uma questão das mais difíceis, não cabe recurso. A letra certa, a letra E, salvo se tentar fazer uma interpretação de recuperação, não tem como fazer essa interpretação. Complicado, tá? Então você tem depois, essa questão errada pela banca também no seu gabarito preliminar, e vem o S. Acerca de proteção e segurança da informação, julgue os seguintes itens. Programas anti-spyware usam basicamente mecanismos de análise comportamental. Heurística, e heurística é uma situação que a gente já comentou bastante em aulas, quem tem aula comigo, já teve aula comigo, que é mais aquele lance de comparação, né? E inteligência artificial para detectar software de spyware instalado indevidamente em um sistema.
Talvez eles tenham colocado, até pela inteligência artificial, uma espécie de erro. O que a banca fez? A banca chegou e disse que está errado, tá? Eu vejo o seguinte, por mais que ele use inteligência artificial aqui, eu poderia correr atrás de um recurso, indo lá no site, que é o melhor lugar para você consultar, do cert.br, sendo mais específico lá em cartilha.cert.br/mecanismos, e você vai observar nesse endereço que o anti-spyware, ele é basicamente um anti-malware, é uma espécie de tipo de anti-malware. E na análise ali que a gente faz, dá para encaixar assim nessa questão que o anti-spyware basicamente acaba englobando esses elementos. Então eu tentaria um recurso para mudar para a alternativa certa. Lembrando que aqui eu estou pensando em você, que já olhou aí o gabarito e falou assim, pelo amor do santo, eu preciso de um recurso. É óbvio que se você acertou essa questão, você não vai entrar com recurso, né? Não me irrita. Então você tem aqui, ó, 32. A banca disse errada, eu disse que você pode tentar mudar por um certo aí, tá? A próxima questão, ela judiou também bastante. E ela, por causa dessa palavrinha aqui, automática. Puxa, a gente perturba tanto dizendo que o worm tem a ver com automático, né? E que vírus tem a ver com dependente. Eu faço isso direto. E olha o que ele traz. Acerca de proteção e segurança da informação, julgue os itens seguintes, ou os seguintes itens. No acesso a uma página web que contém o código de um vírus de script. O vírus de script que tem aquela sequência de comandos, aquela rotina de comandos que tem a finalidade de prejudicar. Pode ocorrer a execução automática desse vírus, conforme as configurações do navegador. Eu sei, o vírus depende da ação do usuário, mas quando você está usando o navegador, infelizmente o próprio navegador pode disparar esse tipo de vírus. Há uma execução, o navegador dispara ele. Percebeu? Então, nesse caso, se você usasse aquela técnica de chute do CESP, você acabaria chutando certo, por causa do pod, e de fato pode, tá? Por causa desse vírus de script. É um tipo de vírus que tem essa situação do automático em virtude do navegador. Eu estou falando isso para você, até porque muitos alunos já me procuraram e queriam conversar sobre, e eu vejo que essa é a melhor alternativa. Infelizmente, a gente não tem como fugir desse recurso aí, tá? E por fim, a última das 6 questões, né? Ela acaba trazendo a respeito da computação em nuvem. Julgue o próximo item. A computação em nuvem do tipo Software as a Service. Software as a Service. Então, como eu falei no Informática na Ponta da Língua, que eu mando áudios gratuitamente, puxa, teve isso, 2 questões. Então, se você não estudou nada, vamos pensar que aquele pessoa não estudou nada, conseguiria matar essa questão. Era muito fácil também. Possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando o computador conectado à internet. Então, essa aqui, pela banca, também está correta. Pô, Ricardo, mas me diga, e se tivesse algum tipo de restrição? É o mesmo lance da primeira questão, de tentar entrar com um recurso, alegando que, né, em virtude de restrições, tal. Mas aí eu acho difícil a banca deferir um recurso como esse, haja vista que está limpa a questão, não está nada de truncada, certo? Então eu trago aí para vocês as questões comentadas dessa prova da PRF. Eu sei que muitas pessoas tiveram dificuldade, não só nessa matéria, mas em outras também, e CESP é isso. Sebrasp, esse estilo de prova CESP é muito pesado, tem que estudar bastante, tem que pegar para valer. Até convido você, se não me acompanha dentro do Instagram, é só lá procurar @prof.ricardobeck. Também se inscreve no canal no YouTube para receber notícias, no IPL também. Vou repetir o número aqui para você, é o 4199-166-4433, tá? É legal que você saiba também que eu comecei um curso de informática para realmente resolver essas situações. Muitas pessoas estão sentindo, e dá para ver que informática é diferencial. Então, o que eu fiz? Eu entendo que tem muitas matérias, sou orientador de estudos, não acredito naquele estudo, vou esgotar em um mês constitucional, vou esgotar no segundo mês administrativo, não acredito nisso. Eu acho que você tem que ir estudando as matérias todas juntas, vamos entender assim, depende da matéria, pode deixar para depois, mas a maioria, o grosso, português, administrativo, constitucional, informática, redação, tem que ser tudo junto. E eu fiz um plano de ação para que você tenha de 1h30 a 2
com questões e teoria e material em PDF, um curso de informática que você vai com esse tempo, 2 horas, 1h30 por semana, aprendendo, curso gravado extremamente para você, aprendendo cada detalhe. E mais, deixa um canal, não esse do IPL, um outro WhatsApp, exclusivo para que eu tire dúvidas de você ao longo do curso. É um curso que eu vou participar com você, a gente vai aos poucos, tem o material em PDF, tem tudo que você precisa, sem, já estão com todas as aulas no ar? Não, a gente vai aos poucos, vai revisando as questões, é para aprender de uma vez. Porque a gente tem uma mania de querer comprar cursos ou livros e a gente se sente seguro, né? Compra um livro, tô bem, comprei um livro. Comprei um curso. Mas a gente não planeja quando a gente vai assistir, como a gente vai assistir. Aí chega em cima da hora, tá vencendo o curso, é aquela correria. A minha proposta é outra. É que você venha comigo uns 4 meses, semana a semana, vendo detalhes e aprendendo de forma sólida, com uma série de questões, toda a parte de informática, desde o hardware até o banco de dados. Tá bom? Combinado? Qualquer dúvida eu vou deixar aqui também na descrição o link para esse meu curso completo aí. Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato, eu tô aqui à tua disposição. Um grande abraço para você, bons estudos e até mais.